E se a imagem mais polêmica da história, o bode demoníaco Baphomet, escondesse na verdade um paralelo inesperado com a figura mais sagrada do cristianismo, Jesus Cristo? Prepare-se para questionar tudo o que você acredita, enquanto desvendamos uma teoria tão ousada quanto intrigante. A possibilidade de Jesus e Baphomet serem, metaforicamente, duas faces da mesma moeda, representando diferentes aspectos de uma única verdade universal. A princípio, a ideia pode parecer absurda, até mesmo ofensiva. Afinal, como poderíamos comparar o cordeiro sacrificado, símbolo máximo de amor e compaixão, com uma figura tão carregada de tabus e associada ao ocultismo e ao maligno? Mas e se essa aparente blasfêmia fosse, na verdade, um convite à reflexão? E se, ao invés de negarmos a complexidade da existência humana, mergulhássemos em uma análise simbólica que transcende as interpretações literais e dogmáticas? Nesta jornada, vamos explorar os simbolismos ocultos por trás das imagens de Jesus e Baphomet, desvendando suas semelhanças e diferenças e buscando pontos de convergência em suas narrativas. Abordaremos a dualidade inerente à natureza humana, a busca pelo conhecimento, a luta contra as forças obscuras dentro de nós e a eterna busca pela iluminação espiritual. Longe de afirmar qualquer verdade absoluta, nossa intenção é provocar um debate instigante e desafiador, convidando você a questionar suas próprias crenças e a vislumbrar novas perspectivas sobre a história, a religião e a própria natureza da realidade. Acomode-se, abra sua mente para o inusitado e prepare-se para uma viagem reveladora ao cerne da fé, da dúvida e da busca pela verdade. Lembre-se, este vídeo aborda temas delicados e controversos com o intuito de promover a reflexão. O respeito às diferentes crenças e perspectivas é fundamental. Se você não sabe o que é ego, e muito menos sabe como deixá-lo de lado, então este vídeo não é para você. Primeiramente, precisamos entender sobre a utilização de metáforas tanto no ocultismo quanto na Bíblia, e como ela é crucial para a transmissão de conhecimentos densos e complexos de maneira acessível e simbólica. No âmbito do ocultismo, as metáforas servem não apenas como ferramentas de ensino, mas também como mecanismos de proteção e codificação dos ensinamentos esotéricos. Esses símbolos garantem que apenas aqueles preparados e iniciados possam decifrar seus significados ocultos, preservando assim a integridade e a riqueza do conhecimento. Por exemplo, a figura do Ouroboros, a serpente que devora a própria cauda, é uma metáfora para a eternidade e o ciclo infinito de criação e destruição. Este símbolo encapsula a ideia de que o universo é um ciclo contínuo de nascimento, morte e renascimento. Da mesma forma, o símbolo do Atanor, o forno alquímico, representa o processo de purificação e transformação espiritual que o alquimista ou o buscador deve passar para alcançar a iluminação. Na Bíblia, o uso de metáforas é exemplificado de maneira magistral nas parábolas de Jesus. Estas histórias curtas e aparentemente simples carregam em si camadas de significado que desafiam o leitor ou ouvinte a buscar uma compreensão mais profunda e pessoal das verdades espirituais. A parábola do semeador, por exemplo, utiliza a imagem de sementes caindo em diferentes tipos de solo para ilustrar como as pessoas recebem e respondem à palavra de Deus de maneiras variadas. Algumas sementes caem à beira do caminho e são comidas por pássaros, simbolizando aqueles que ouvem a palavra, mas não a compreendem. Outras caem em terreno pedregoso e secam rapidamente, representando aqueles que recebem a palavra com alegria, mas não têm raízes profundas. Algumas sementes caem entre espinhos, que as sufocam, simbolizando aqueles que são sufocados pelas preocupações mundanas. Finalmente, algumas sementes caem em solo fértil e produzem uma colheita abundante, representando aqueles que ouvem a palavra, a compreendem e a praticam. Essa técnica de ensino por meio de metáforas desafia os ouvintes a refletirem sobre suas próprias vidas e a buscarem um entendimento mais detalhado. As metáforas usadas por Jesus servem para comunicar princípios espirituais complexos de uma maneira que é acessível e memorável, permitindo que os ensinamentos sejam passados de geração em geração. Além disso, as metáforas protegem os ensinamentos de interpretações literais e simplistas, incentivando uma busca contínua pelo conhecimento e pela compreensão. No ocultismo, a linguagem metafórica é igualmente poderosa e essencial.
A prática esotérica frequentemente envolve a decodificação de símbolos e metáforas que encapsulam verdades espirituais e filosóficas fundamentais. Por exemplo, o tarô, um conjunto de cartas ricamente simbólicas, é utilizado como uma ferramenta de introspecção e autoconhecimento. Cada carta do tarô é carregada de simbolismo, representando diferentes aspectos da jornada humana e espiritual. A carta da torre, por exemplo, mostra uma torre sendo destruída por um raio, simbolizando a queda de estruturas falsas e a necessidade de transformação para alcançar a verdade. A estrela representa a esperança, inspiração e a conexão com o divino. As metáforas no ocultismo também servem para proteger o conhecimento dos não iniciados. Durante a Inquisição e a caça às bruxas, os praticantes de alquimia e outras artes esotéricas usavam uma linguagem codificada para evitar a perseguição. Mas logo em seguida, falaremos mais detalhadamente sobre esse movimento cruel da Igreja. A história da caça às bruxas e da Santa Inquisição é um capítulo sombrio na história da Igreja Católica, marcado pela perseguição implacável daqueles considerados heréticos ou dissidentes. Durante esses períodos, milhares de pessoas foram acusadas de bruxaria, heresia e práticas ocultas, muitas vezes com base em acusações infundadas e motivações políticas. A demonização de figuras esotéricas e simbólicas, como Baphomet, desempenhou um papel crucial na justificação dessas perseguições. A caça às bruxas, que atingiu seu auge entre os séculos XV e XVIII, foi um período de intensa perseguição e histeria coletiva. Acreditava-se amplamente que bruxas e feiticeiros estavam em conluio com o diabo, realizando rituais malignos que ameaçavam a ordem social e religiosa. A Igreja Católica, juntamente com as autoridades seculares, empreendeu uma campanha sistemática para erradicar essas supostas ameaças, resultando em julgamentos, torturas e execuções em massa. A Santa Inquisição, estabelecida no século XIII, foi uma instituição criada pela Igreja para identificar, julgar e punir os hereges. Os inquisidores tinham amplos poderes para investigar suspeitos de heresia, muitas vezes utilizando métodos brutais para extrair confissões. Qualquer desvio das doutrinas oficiais da Igreja era considerado heresia, e aqueles que praticavam ou promoviam crenças esotéricas, gnósticas ou alquímicas eram particularmente visados. A demonização dos hereges envolvia a construção de uma narrativa que os apresentava como agentes do mal absoluto. A figura de Baphomet, com sua aparência híbrida e simbologia enigmática, foi uma das muitas figuras que foram transformadas em ícones do mal. Originalmente, Baphomet era um símbolo associado aos Templários, uma ordem militar cristã acusada de heresia no início do século XIV. Durante os julgamentos dos Templários, os inquisidores alegaram que os cavaleiros adoravam um ídolo chamado Baphomet, uma acusação que carecia de evidências concretas, mas que serviu para justificar a dissolução da ordem e a execução de muitos de seus membros. A alquimia, uma prática esotérica que buscava a transmutação dos metais e a obtenção da pedra filosofal, também foi alvo de perseguição durante a Inquisição. Alquimistas utilizavam uma linguagem cifrada e símbolos ocultos para transmitir seus conhecimentos, na esperança de proteger suas descobertas das autoridades religiosas. O uso de símbolos como o Ouroboros, a serpente que devora a própria cauda, e o Atanor, forno alquímico, era comum, e esses símbolos frequentemente apareciam em manuscritos e tratados alquímicos. A perseguição dos alquimistas e a demonização de símbolos esotéricos refletem o medo da Igreja Católica de qualquer forma de conhecimento que desafiasse sua autoridade. Ao associar figuras como Baphomet e práticas como a alquimia ao satanismo e à heresia, a Igreja buscava manter o controle sobre a narrativa religiosa e suprimir qualquer ameaça ao seu poder. Um dos casos mais famosos de perseguição durante a caça às bruxas foi o julgamento das bruxas de Salem, ocorrido em Massachusetts, EUA, em 1692. Embora este evento tenha ocorrido fora do âmbito direto da Inquisição, ele exemplifica a histeria coletiva e a brutalidade que caracterizaram esse período. Mulheres e homens foram acusados de bruxaria com base em evidências frágeis e muitas vezes absurdas, resultando em execuções e encarceramentos injustos. O impacto da caça às bruxas e da Inquisição foi devastador, não apenas em termos de vidas perdidas, mas também em termos de conhecimento suprimido. Práticas esotéricas, que poderiam ter contribuído para o avanço do conhecimento humano, foram relegadas ao submundo da sociedade. A figura de Baphomet, com seu simbolismo complexo, tornou-se um ícone do mal,
obscurecendo seu verdadeiro significado como um símbolo de sabedoria e equilíbrio. A figura de Jesus Cristo, central no cristianismo, é multifacetada e rica em simbolismo. Ao longo dos séculos, ele tem sido interpretado de várias maneiras, desde um reformador social até um mestre espiritual. Uma das perspectivas mais intrigantes é a de Jesus como um rebelde e gnóstico, desafiando as normas estabelecidas e promovendo uma busca interior pelo conhecimento divino. Esta visão de Jesus oferece uma compreensão mais profunda de seus ensinamentos e de seu impacto na história religiosa. Jesus de Nazaré viveu em uma época de grande turbulência política e social. O Império Romano dominava a Palestina e as tensões entre os judeus e os romanos eram palpáveis. Nesse contexto, Jesus emergiu como uma figura que desafiava a ordem estabelecida, questionando as autoridades religiosas e propondo uma nova forma de espiritualidade. Seus ensinamentos, muitas vezes transmitidos através de parábolas, desafiaram as interpretações literais das escrituras judaicas e promoveram uma compreensão mais profunda da espiritualidade. As parábolas de Jesus são uma parte central de seus ensinamentos. Histórias como a do semeador, a do bom samaritano e a do filho pródigo não apenas transmitiam lições morais, mas também encorajavam os ouvintes a buscar uma compreensão mais profunda da verdade espiritual. Essas parábolas muitas vezes continham camadas de significado que só podiam ser plenamente compreendidas através da reflexão e da introspecção. Nesse sentido, Jesus pode ser visto como um mestre gnóstico, guiando seus seguidores em uma jornada de autoconhecimento e iluminação. O gnosticismo, uma corrente de pensamento que influenciou significativamente o cristianismo primitivo, enfatizava a busca individual pelo conhecimento divino, ou gnosis. Os gnósticos acreditavam que a salvação não vinha através da fé cega ou da obediência às autoridades religiosas, mas através da descoberta da verdade interior. Jesus, neste contexto, era visto não apenas como um salvador, mas como um guia que conduzia os seguidores em uma jornada interior de descoberta espiritual. Os evangelhos canônicos, embora muitas vezes interpretados de forma literal, contêm muitos elementos que sugerem uma influência gnóstica. Jesus frequentemente falava sobre o reino dos céus como algo que estava dentro de cada pessoa, sugerindo que a verdadeira espiritualidade não era algo externo, mas uma realidade interior a ser descoberta. Em passagens como "O reino dos céus está dentro de vós", Lucas 17:21, Jesus encorajava seus seguidores a buscar a verdade dentro de si mesmos, em vez de procurar respostas externas. Outro aspecto importante da visão de Jesus como um gnóstico é sua atitude em relação às autoridades religiosas de sua época. Ele frequentemente desafiava os fariseus e os escribas, criticando sua hipocrisia e seu legalismo. Em vez de seguir cegamente as regras e os rituais estabelecidos, Jesus enfatizava a importância da intenção e da autenticidade espiritual. Esse desafio às autoridades religiosas estabelecidas é um tema recorrente no gnosticismo, que muitas vezes se opunha à ortodoxia religiosa e promovia uma espiritualidade mais pessoal e direta. A crucificação de Jesus pode ser vista como o clímax de sua rebelião contra a ordem estabelecida. Ao ser crucificado pelos romanos, com a cumplicidade das autoridades judaicas, Jesus tornou-se um mártir da verdade espiritual. Sua morte e ressurreição são interpretadas pelos cristãos como o triunfo final sobre a morte e o pecado, mas também podem ser vistas como um símbolo da vitória do conhecimento espiritual sobre a ignorância e a opressão. Além disso, a figura de Jesus como um rebelde e gnóstico tem implicações significativas para a compreensão do cristianismo primitivo. Os primeiros cristãos, muitos dos quais eram influenciados pelo gnosticismo, viam Jesus como um exemplo a ser seguido. Eles acreditavam que a verdadeira espiritualidade envolvia uma busca interior pelo conhecimento divino e uma rejeição das autoridades religiosas opressoras. Essa visão de Jesus como um mestre gnóstico influenciou profundamente o desenvolvimento do cristianismo e deixou uma marca duradoura na história religiosa. A figura de Baphomet foi concebida como um símbolo enigmático e multifacetado, intencionalmente projetado para afastar e repelir os não iniciados e os ignorantes, enquanto revelava profundos significados esotéricos para aqueles que possuíam o conhecimento necessário para decifrá-lo. Para os não iniciados, Baphomet poderia parecer assustador ou incompreensível, mas para aqueles versados em ocultismo, ele oferecia um mapa de autoconhecimento e iluminação. A complexidade de Baphomet servia como um filtro, garantindo que apenas aqueles preparados espiritualmente
pudessem extrair seu verdadeiro significado e alcançar uma compreensão mais aprofundada da realidade espiritual. No entanto, a história de Baphomet é marcada por uma profunda demonização, especialmente durante os períodos da Inquisição e da caça às bruxas, quando qualquer símbolo associado ao conhecimento esotérico era frequentemente distorcido e utilizado como ferramenta de controle e medo. A origem de Baphomet pode ser traçada até os Templários, uma ordem militar cristã que ganhou notoriedade durante as Cruzadas. No início do século XIV, o rei Filipe IV da França, motivado por dívidas e pelo desejo de consolidar seu poder, acusou os Templários de heresia. Durante os julgamentos, os Templários foram acusados de adorar um ídolo chamado Baphomet. Embora essa acusação tenha sido amplamente baseada em confissões obtidas sob tortura, ela serviu para justificar a dissolução da ordem e a execução de muitos de seus membros. A verdadeira natureza de Baphomet, no contexto dos Templários, permanece obscura, mas a associação com heresia e idolatria estava firmemente estabelecida. Alguns historiadores acreditam que Baphomet era simplesmente uma derivação do nome Muhammad, o profeta fundador do Islã. Mas ao longo dos anos, o mistério e a especulação envolvendo os Templários aumentaram, assim como as interpretações da palavra e seu significado. Uma interpretação elaborada inspirou inclusive o enredo do livro O Código da Vinci, de Dan Brown, em que a palavra Baphomet é decodificada e traduzida por Sophia, que significa sabedoria. No século XIX, o ocultista francês Eliphas Lévy ressuscitou a figura de Baphomet em sua obra Dogma e Ritual da Alta Magia. Lévy descreveu Baphomet como uma figura andrógina com cabeça de bode, asas, seios femininos, uma tocha entre os chifres e um pentagrama na testa. Esta imagem é rica em simbolismo e reflete muitos dos princípios herméticos e alquímicos. O pentagrama, por exemplo, é um símbolo antigo de proteção e equilíbrio, enquanto a postura andrógena de Baphomet sugere a união dos opostos, um tema central na alquimia. A figura de Baphomet, como descrita por Lévy, encapsula a ideia de dualidade e equilíbrio. A combinação de elementos masculinos e femininos, humanos e animais, luz e escuridão, sugere que a verdadeira sabedoria envolve a integração de todos os aspectos da existência. O princípio hermético, assim como é em cima, é embaixo, está presente na imagem de Baphomet, sugerindo que o microcosmo, o indivíduo, reflete o macrocosmo, o universo. A tocha entre os chifres de Baphomet simboliza a iluminação e o conhecimento espiritual, enquanto a posição das mãos, com uma apontando para cima e outra para baixo, representa a mediação entre o céu e a terra. A demonização de Baphomet pela Igreja Católica pode ser vista como parte de um esforço mais amplo para controlar a narrativa religiosa e suprimir o conhecimento esotérico. Durante a Inquisição e a caça às bruxas, qualquer símbolo ou prática associada ao conhecimento oculto ou à dissidência religiosa era rapidamente demonizado. A figura de Baphomet, com seu simbolismo complexo e suas associações com a sabedoria oculta, tornou-se um alvo fácil para a demonização. Ao transformar Baphomet em um ícone do mal absoluto, a Igreja conseguiu justificar a perseguição de indivíduos e grupos que buscavam conhecimento fora dos limites da ortodoxia religiosa. A imagem de Baphomet também foi utilizada como um bode expiatório, uma figura sobre a qual podia se projetar todos os medos e ansiedades da sociedade. A demonização de Baphomet serviu para criar um inimigo comum, unindo a população contra uma suposta ameaça externa. Essa estratégia de criar bodes expiatórios é uma tática comum em tempos de crise, permitindo às autoridades desviar a atenção dos problemas internos e consolidar seu poder. No entanto, ao examinar a figura de Baphomet de uma perspectiva mais informada e equilibrada, vemos que ela representa muito mais do que um simples ícone do mal. Baphomet pode ser interpretado como uma metáfora para a sabedoria gnóstica e a busca pelo equilíbrio entre os opostos. A imagem de Baphomet nos convida a refletir sobre a dualidade da natureza humana e a buscar a integração de todos os aspectos de nossa existência. Em vez de ser uma figura a ser temida e rejeitada, Baphomet pode ser visto como um símbolo de autoconhecimento e iluminação. A história de Baphomet também nos lembra dos perigos da intolerância e da perseguição. A demonização de figuras esotéricas e a perseguição dos hereges refletem uma luta pelo controle do conhecimento e da espiritualidade. Ao revisitar essa história, somos convidados a refletir sobre a importância da liberdade de pensamento e da busca pelo conhecimento, livre das amarras do dogma e da perseguição. Ao longo deste vídeo,
exploramos as surpreendentes conexões entre as metáforas de Jesus Cristo e Baphomet, revelando como ambos os símbolos, apesar de suas aparentes diferenças, convergem para uma mesma verdade espiritual. Jesus usava parábolas para transmitir ensinamentos profundos sobre autoconhecimento e união com o divino, enquanto Baphomet, com sua imagem enigmática, simboliza a integração dos opostos e a busca pelo equilíbrio interior. Ambos nos convidam a olhar além das aparências e a buscar uma compreensão mais profunda da realidade espiritual. Assim como Baphomet foi demonizado e mal interpretado, Jesus também foi julgado e crucificado pelos ignorantes de sua época, que não compreendiam a profundidade de seus ensinamentos. Através da análise histórica e esotérica, vimos como a demonização de Baphomet e a perseguição das práticas gnósticas foram tentativas de suprimir o conhecimento e controlar a narrativa religiosa. No entanto, a redescoberta dessas figuras nos tempos modernos reflete uma busca crescente por uma espiritualidade mais individualizada e iluminada. Agradecemos por nos acompanhar nesta jornada de descoberta e reflexão. Esperamos que este vídeo tenha ampliado sua compreensão e inspirado sua própria busca pela verdade. Não se esqueça de deixar seu comentário, curtir e compartilhar este vídeo, e inscrever-se no canal para mais conteúdos como este. Até a próxima. Buscador da Verdade.